Pronto, nós vamos orar e depois eu vou explicar sobre, né, os nossos trabalhos aí que devem ser entregues na última aula, né? Faltam 2 semanas aí. Vocês têm 15 dias, né? Ô, Giovanni, ora para a gente, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém, engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Nos colocamos aqui, Senhor, diante de ti, Senhor, mais uma vez reunidos aqui para conhecermos mais da tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa a cada dia mais abrir as nossas mentes, os nossos corações, e possamos estar totalmente voltados, Senhor, para os teus ensinos, para os teus preceitos. Que o Senhor possa usar a professora, que o Senhor possa usar ela para que possa transmitir, Senhor, seu conhecimento, para transmitir mais compreensão da tua palavra. Que o Senhor possa iluminar a mente de cada aluno que está aqui presente e o que estão prestes a assistir à aula ou que posteriormente irão assistir essa aula. Que o Senhor possa a cada dia mais fazer com que possamos adquirir mais conhecimento, mais entendimento e que possamos, acima de tudo, pôr em prática, que possamos a cada dia mais compartilhar da tua palavra, do teu amor, que possamos mais e mais fazer a diferença, Senhor, fazer a diferença na vida do nosso semelhante, fazer a diferença na vida do nosso alunado, para que nós possamos a cada dia mais contribuir, Senhor, para o teu reino. Amém, Jesus. É o que te pedimos, te louvamos, te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, gente, é o seguinte, tem o trabalho, né, da primeira matéria, que é o artigo. Quem não entregou tem até o final desse módulo para entregar. Desse módulo, o trabalho é fazer um projeto na área de educação para a sua igreja. Você pode fazer para a igreja toda ou escolher um departamento da igreja que você queira montar um projeto. Agora, um projeto que seja aplicável, tá, gente? Você idealize algo pensando no seu público, né? Na sua igreja. Então, levando em consideração tudo aquilo que a gente estudou em Educação Cristã 1 e agora em Educação Cristã 2. Tá joia? Tem alguma dúvida? Esse projeto você vai colocar, né? Justificativa, você vai colocar objetivos, o que você quer alcançar, quanto tempo você vai estar aplicando esse projeto, né? O que você quer alcançar com tudo isso, quais as metodologias que você vai usar, o que você vai proporcionar aos seus professores aí, vai ter cursos, né? O que você vai fazer aí, né? Durante esse período. Então, se é com o departamento infantil, qual é a finalidade do projeto? Quanto tempo vai durar esse projeto? Qual o tema, né, que você vai desenvolver? Então, envolve tudo isso. E depois, agora, né, a segunda nota dessa matéria, desse módulo, vai ser, você vai fazer um recurso didático, ou para jovens, ou para crianças, ou para adolescentes, para adulto. Você vai montar um recurso didático. E na última aula, né, cada um vai estar aí apresentando, mostrando aí o seu recurso. Eu vou deixar todo mundo mostrar o seu recurso. Tá joia? Professora, deixa eu só perguntar uma coisa. Esse artigo é sobre a importância da educação cristã, né? Se eu não estiver enganada. Não, esse artigo é sobre a crise educacional da igreja. Lembra que a gente viu sobre isso, né, lá no passado? Giovanni. Com licença, esse recurso didático, ele poderia estar inserido na elaboração desse projeto educacional? No caso, seria isso? Se você quiser fazer uso dele, pode, não tem problema não. Mas não é obrigatório, não. É uma coisa à parte. Quem quiser fazer à parte, quem quiser realizar o projeto e usar o recurso no projeto, pode ficar à vontade também. Tá joia? Mais alguma dúvida? Não, Então,
Oi? Não, no momento não. Então, agora é só mão na massa. Todo mundo aí começando a fazer, né? Então, quem não está aqui na aula vai poder, né, assistir e pegar as informações, né, sobre o trabalho, sobre aquilo que nós vamos fazer. Tá joia? E a gente parou na aula passada, né? A gente viu aí sobre criatividade, né? Na educação cristã, né? Infantil. Hoje a gente vai encerrar essa parte da educação infantil, que ela é extensa, né? Ela é maior que as outras. A gente viu sobre a lição bíblica, né? A gente também pôde ver aí sobre a arte de contar histórias, né? Contando histórias. E eu esqueci de falar com vocês também sobre esse recurso de você contar histórias, né? Na perspectiva aí do objeto. Então, essa história aqui essa aqui é uma moeda, né? E com ela você pode contar a história da viúva que perdeu a moedinha, né? Como se você fosse a moedinha que foi perdida, entendeu? E de lá onde você caiu e ela não viu, né? A dracma perdida, né? Aí você também pode contar. Você põe no pescoço, né? E você conta, né? A história, né? E você pode dizer, né? Você começa a história assim: Euzinha, eu estava lá, eu vi como tudo aconteceu, né? Quando Jacó chamou os seus filhos e deu um saquinho de moedas, porque havia fome na terra, e eu estava lá dentro, ó, toda linda e maravilhosa. E pelo caminho, eu fiz um buraquinho no saquinho e pude ver como tudo aconteceu. Aí você conta a história de quando os irmãos de José chegaram no Egito, né? Aí a moeda vê, que José chora, ele reconhece seus irmãos, né? E fala. Então, assim, você vai contar na perspectiva do objeto. Você pode fazer a cruz para falar da morte de Jesus, né? Você pode fazer um vaso para contar a história da mulher samaritana. Isso é bom, como eu disse na aula passada, né? Para a gente poder sair dos cartazes e começar, né, a atuar aí de forma diferente. Então, a gente viu um pouco sobre, né, a arte de contar histórias, né? E isso tem que ficar gravado na nossa mente. Quando eu conto uma história bíblica, eu nunca vou usar a expressão era uma vez, porque as histórias bíblicas aconteceram de fato e de verdade, né? Então, nunca esqueça isso, gente. Eu estou repetindo propositalmente para você nunca esquecer isso. E também nunca esquecer que você não é apenas um contador de histórias. Você é alguém que imprime valores e princípios com peso de eternidade na vida das crianças, né? Então, não se esqueça disso. A gente viu sobre o culto infantil, né? O que é culto infantil, e a gente pode estudar um pouquinho sobre isso, né? O que nós fazemos no culto infantil, a criatividade no louvor, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai ver sobre a criatividade em missões. Nós trabalhamos na igreja para ampliar a visão da igreja. Oi? Tu está passando o slide? Não está aparecendo, não? Não. Peraí, Para então. mim, não. Está aparecendo para alguém aí? Não, para mim não está, não. Não, também não. Porque aqui tinha aparecido a mensagem que vocês estavam vendo. E agora? Agora sim, está até passando os slides.
Agora é o quê? Ok? Então, criatividade em missões, né? Nós lutamos, né, na linha de frente aí na igreja para que os adultos, né, tenham a visão ampliada em relação a missões. Às vezes, né, é tão difícil, né, as pessoas comprarem aí, né, esta verdade de que Deus está em missão e nós somos cooperadores de Deus nesse projeto. Né, as pessoas vêm para a igreja, né, se convertem na fase adulta, e para a gente imprimir esta verdade de que Deus está em missão, que nós precisamos estar atentos a isso e fazermos parte desse projeto de Deus, às vezes a gente se desgasta muito, né? Para que as pessoas entendam isto, né? Para que elas tenham um olhar que move a alma, né? Que as leve a sair do lugar e a fazer alguma coisa em prol da obra missionária, tendo essa consciência de que nós somos privilegiados de fazer parte da missão de Deus. Então, nada melhor, queridos, do que aproveitarmos, né, a infância, esse momento, e construirmos uma visão missionária na vida das nossas crianças. É melhor, né, a gente começar desde pequenininho, imprimindo esses valores e levando-as a ter essa consciência, porque quando chegar na vida adulta, né, elas já vão estar com a mentalidade formada, né, elas vão estar com o coração já voltado para a obra missionária, elas já têm um olhar que move a alma, um olhar que não as deixa, né, paradas sem fazer alguma coisa, diante da necessidade urgente da propagação do evangelho. Então, assim, a infância é um período onde nós podemos construir também, né, valores missionários na vida das nossas crianças, visão missionária na vida das nossas crianças, né? Por exemplo, às vezes nós fazemos uma programação de missões, né, e a igreja não responde como a gente gostaria que respondesse, né? Como a gente espera que a igreja responda, tendo a consciência, né, de que nós estamos envolvidos diretamente nessa missão de Deus. Todos nós somos missionários em potencial, né? Mas se nós formarmos essa mentalidade na vida das nossas crianças, se dermos a ela a visão do campo que branqueja para a ceifa, se dermos a elas a visão de que a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os ceifeiros, se contarmos a elas histórias verdadeiras que aconteceram na vida de grandes homens, com certeza o coração dessas crianças é um terreno fértil, né, onde vai florescer, né, aonde vai crescer, vai germinar a semente que a gente lançou na infância, ela vai germinar por toda a vida, não só na vida adulta, mas por toda a vida dessa criança. Ela vai ser alguém que ama missões e alguém que aprendeu a fazer missões e sabe que o evangelho do reino precisa ser pregado, né, em todo mundo, né, para que o fim venha, para que Jesus volte. Então, como professores, como educadores cristãos, nós somos responsáveis por despertar o amor por missões e ampliar a visão da nossa criança. Mas, para isso, gente, nós precisamos construirmos em nós esses valores. O que adianta eu falar e não fazer, não é verdade? Então, eu preciso amar missões como educador, eu preciso realizar missões, eu preciso investir minha vida, meus talentos, meus bens, meus joelhos, eu preciso estar envolvida aí na obra missionária. Então, há pelo menos 3 passos básicos que nós devemos seguir para levar uma criança aí à prática de missões. E o primeiro passo seria ensinar. Ensinar o quê? Mateus 28, 19 diz o quê, gente? Quem foi para a escola dominical sabe de cor.
Vamos lá? Alguém leia Mateus 28, 19? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eita, errei aqui, é Marcos. É Mateus, perdão. Tá bom, mas é ensinar mesmo, Mateus 28, 19. É esse mesmo. É esse mesmo. Pronto, eu tinha me Não é o confundido. mesmo versículo? É o mesmo. É que eu me confundi aqui. Aí eu achei que tinha sido outro. Tinha sido em Marcos. Mas a verdade é o Mateus 28, 19 mesmo. Então, nós precisamos levar uma criança à prática de missões ensinando, né? Nós precisamos ensinar, né? Nós precisamos ensinar, evangelizar essa criança, né? Mostrar a ela o valor de missões, mostrar a ela que o próprio Deus está em missão, né? Que a missão é de Deus, não é minha, não é sua, mas nós somos cooperadores nesta missão de Deus. Promover meios para a realização de missões. Nós precisamos promover atividades com as nossas crianças, né, para que elas possam realizar missões. Né? A gente pode fazer aí, né, o cofrinho missionário, e depois eu vou dar algumas ideias mais à frente, né? Uma feira missionária infantil, a gente pode fazer. Não tem a feira missionária de adultos? Podemos fazer uma feira missionária infantil, culto missionário, né? E por aí vai, né? Nós precisamos treinar nossas crianças, levantar recursos, buscar ocasiões aí para a sua realização, né? Nós precisamos levar as crianças a ensaiar, a dramatizar, a falar da vida de missionários, contar histórias missionárias. E Deus pode usar até as próprias crianças para impactar a sua igreja, né? Para despertar corações aí para a obra missionária. Então, nós precisamos realizar missões junto com as crianças, né? A igreja realizando aí a obra missionária. Então, nós precisamos, queridos, né, em missões. Envolvendo uma criança aí na obra missionária, né? As crianças, elas precisam e devem amar missões, né? Para isso, é necessário conhecer melhor missões e os missionários a fim de formar a sua visão missionária. Por exemplo, a sua denominação tem missionários? Quem são esses missionários? Né? Se tem missionários que, dentro da sua igreja, convide-os para uma entrevista dentro da sua sala de escola bíblica dominical com as suas crianças, né? Um domingo antes, bole as perguntas com as crianças, né? Senta e faça as perguntas junto com elas. Prepara uma criança para ser o entrevistador, se você quiser, já se for junior aí, você pode preparar uma criança para ser o entrevistador, mas se elas forem menores, você pode escolher e dividir uma pergunta para cada criança levar para casa e decorar, para ela fazer para o missionário. Então, faça uma entrevista, nada melhor do que aquilo que é concreto, aquilo que é palpável, né? Para a vida da criança, que o missionário possa também, na linguagem da criança, dar testemunho daquilo que ele está fazendo no campo missionário, né? No reino de Deus. E nós precisamos incentivar as nossas crianças, né, que são salvas, né, a orar. E orar por quem? Né? Missões começa aí, né, orando, indo e contribuindo, né? Então nós vamos ensinar as nossas crianças que já são salvas em Cristo Jesus a orar pelas almas perdidas que elas conhecem ou não, né? Elas vão estar aí de joelhos, né? A gente pode orar pelos missionários nos campos. É bom a gente ter um feedback, né, com alguns missionários, pegar e colocar as crianças para orar pelos missionários da denominação, né? Você pode pegar a foto do missionário, o nome,
dar às crianças com os motivos de oração para estarem orando durante a semana, colocar endereço de e-mail, WhatsApp, se a criança quiser mandar um recadinho, o missionário entrar aí no feedback, né, com essas crianças, orar pelos planos e realização das atividades missionárias da igreja, né? A gente precisa sempre inserir as crianças nos planos e projetos da igreja. Por exemplo, a gente fez uma feira missionária, né, há pouco tempo atrás, e nós colocamos as crianças para participarem, apresentando, cantando, orando, né? Então, a gente precisa, né? Teve a turminha de balé, foi dançar. Então, a gente precisa envolver as crianças aí, né? Em projetos também de oração. Então, dê a cada criança um cartão com motivos de oração para que leve para casa, né? A fim de orarem também fora da classe. Na minha igreja, a gente tem culto de missão. Esse ano, com essas questões de pandemia, a gente não realizou, mas geralmente a gente realizava culto de missões infantil, né? E agora a gente distribuiu na feira missionária os cofrinhos. E se tudo der certo, dia 18, né, a gente vai fazer um momento para as crianças estarem, 18 de dezembro, devolvendo os cofrinhos cheios, né? E esse dinheiro vai ser enviado aí, né, a alguns missionários no campo, né? Envolvendo a criança na obra missionária, orando, testemunhando. Nós precisamos incentivá-la e mostrar que ela é um missionário em potencial, né? Tem até aquela musiquinha da PEC, que é bem antiga. Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo. Então, desde pequeno, né, ela vai entender que ela pode testemunhar, né, através das suas obras, ela pode compartilhar o seu testemunho aí na sala, falar do amor de Deus para as pessoas em vários lugares, né? A gente precisa promover evangelismo com as nossas crianças também, né? E contribuindo, né? Nós vamos incentivá-las a contribuir aí, né, com uma obra missionária, contribuir para o sustento da obra missionária e dos missionários, né? Orientá-los a orarem sobre o valor, né, da oferta e darem aí do seu próprio dinheiro, incentivá-las, às vezes ganham mesada dos pais, então incentivá-las, né, a tirar aí uma parte do seu próprio dinheiro, né, para estar abençoando os outros, né? Então, faça um projeto específico, né, para contribuição, prepare um cartaz, atinja alvo, né, a fim de visualizar o valor arrecadado. Providencie também um cofre para a classe, né? A gente pode estabelecer alvos com a nossa sala, né? Então, nós vamos, esse ano, levantar aí R$300 de ofertas durante o ano, 150, depende aí da sua igreja, do contexto. E quando chegar ao final do ano, vamos abrir o cofre, né? Vamos ver quanto nós temos. Um ano, às vezes, é tempo demais, mas a gente pode colocar 6 meses, né? 3 meses, depende aí, né? Porque um ano, a ansiedade, eu acho que vai fluir aí no meio das crianças, né? Mas nós vamos estar trabalhando, né? E levando a nossa criança a orar, a testemunhar, né? E a contribuir aí para a obra missionária. E existem algumas atividades, eu trouxe algumas sugestões de atividades, né, que a gente pode realizar, né, com as nossas crianças. A feira missionária, né, o objetivo dessa atividade é ensinar as crianças, enquanto brincam de alguma coisa, sobre missões. Pode ser realizada à tarde ou à noite, né? A gente faz trilha missionária, corrida missionária, pescaria. Aí a gente faz várias atividades envolvendo aí, né, missões, e a gente pode cobrar, né, uma taxazinha, né, de cada criança, R$1 para pescaria, o que ela pescar de brinde, né, ela fica e deixa a sua ofertinha, né, para o campo missionário. Então, a gente pode fazer lanches missionários. Então, seria uma feira missionária infantil.
acampamento diurno, né? O objetivo dessa atividade é informar e envolver as crianças da igreja na realização aí da obra missionária mundial. Né? A programação pode começar às 8 e terminar às 17. Então, a gente vai fazer um acampamento missionário. Né? E durante o dia, a gente vai estar trabalhando o tema missões com as crianças. Né? A gente vai ter almoço, vai ter momento missionário pela manhã. Nesse acampamento, a gente pode trazer missionários para testemunhar. A PEC tem uma riqueza de histórias missionárias, né? Samuelito, tem a história desses heróis da fé, né? Que entregaram a sua vida aí na obra missionária, como Moody, Finney, né? Ela tem a história daquela mulher Corre Tem Boom, né? A andarilha de Jesus, é uma história linda. A menina que tinha os olhos azuis também, né? É uma história muito linda de missões. E a gente precisa, né, investir muitos recursos nas nossas crianças, né? Para que a gente possa dar a elas esta visão missionária ampla, né? E manhã de oração, né? A gente pode fazer com o objetivo de que as crianças venham interceder pelos povos e nações do mundo, né, que não conhecem a Jesus. Nós vamos levar estas crianças, né, a consagrar as suas vidas, né, para Deus. E essa atividade a gente pode realizar aí de manhã com crianças, né, de 8 a 12 anos. E a gente pode encerrar isso daí com um almoço, né? A criança vai passar a manhã na igreja e a gente vai fazer períodos de oração. Claro que tudo isso, gente, precisa ser com visuais, tá bom? Você não vai fazer um período de oração com a criança igual faz um período de oração na sua igreja, né? Claro que você vai trazer visuais, vai contar histórias e vai mostrar, né, para as crianças, montar uma programação legal. A feira de missões, né, o objetivo dessa atividade é envolver toda a igreja, né, conscientizando da necessidade de contribuir de alguma forma para a realização aí da obra missionária mundial. Né, será necessário organizar oficinas para a confecção de materiais, né, convite, cartões, atividades diferentes, conforme os temas das barracas, né, e poderá ser realizada das 9 às 16. Então, a gente vai fazer barraquinhas, né? E essas barraquinhas podem mostrar material, né? Então, a gente vai poder estar realizando aí, né, essa feira de missões envolvendo toda a igreja. A primeira é só para as crianças, essa festa missionária aqui, né? É só para as crianças. E essa daqui é a feira de missões, né? O objetivo de envolver toda a igreja. Sorvetada missionária, né? O objetivo é levar as crianças a evangelizar as crianças, né, da redondeza da igreja e trazê-las para participar do devocional na igreja e tomar bastante sorvete, né? O melhor horário para realizar isso daí é à tarde. E aqui, como faz muito calor, né, é uma ótima sugestão, né, a sorvetada missionária. Inclusive, a PEC tem a história do sorvete missionário, né, que a gente pode estar contando, né, essa história, né, para as crianças e também apresentando o plano de salvação, né, aqui. É claro que para você realizar a sorvetada missionária, é bom visitar as crianças que moram ao redor e dar a elas um convite, né? E só entrar na sorvetada missionária quem tiver o convite, porque senão você vai perder o controle, né? Se todo mundo souber que vai ter sorvete de graça, né? E acaba aí perdendo um pouco do controle. Manhã com Deus, né? Uma manhã de oração, onde as crianças vão estar aí incentivadas a orar, né? E no final, a gente pode oferecer um lanchinho internacional,
né, alguma comida típica de algum país, a gente pode estar oferecendo para as crianças. Escola Bíblica de Férias, todo mundo conhece, né? EBF, é uma ótima oportunidade, né, de evangelização. E também é uma ótima oportunidade, né, para que Deus possa estar chamando crianças, né, levantando crianças para o ministério. Deus convoca também crianças, Deus fala com elas, né? Tantas crianças já testemunharam de que Deus, né, tocou as suas vidas ainda aí na infância. A gincana missionária de conhecimentos bíblicos, né, textos bíblicos relacionados aí com missões, né? Você dá uma lista de texto às crianças, elas levam para casa, você dá aí um período de 1 mês para que elas possam estar decorando todos aqueles textos, né? Você pode fazer individual ou você pode fazer em grupo, né? Então, a equipe vencedora ganhará um sorvete e uma bandeirinha com o nome Vitória, né? E a equipe que perder ganha apenas, né, o sorvete. Aí você pode estar fazendo essa gincana aí missionária. A viagem missionária, isso daqui é bem legal. A gente fez com os jovens da nossa igreja e foi bem interessante, bem dinâmico. A gente pode fazer com as crianças, né? Eu acho que lá na igreja de Alice, vocês fizeram, né, Alice? A EBF voltada aí para missões, né? Sim, a IBF a gente fez em julho, e aí a gente se reuniu e separou México, países perseguidos, né? Foi México, China, Marrocos e África do Sul, se eu não estiver enganada. E aí a gente fez como se fosse o temazinho de aeroporto, que as crianças entravam. De manhã não teve muita coisa, só que à tarde a gente fazia como se fosse no aviãozinho, eles todos sentados, colocamos os barulhos do avião, e eles voavam para cada uma dessas nações. A gente separou com tecidos assim, cada local, eles passavam para essas nações, e tinha um professor, era caracterizado, né? Tinha um nome característico daquela região, ele escolhia se ele era um missionário lá ou uma profissão, outro tipo de profissão, e falava a respeito sobre a perseguição naquele local, e eles iam passando de nação em nação, até chegar em Jerusalém e falar sobre a missão especial de Jesus. E aí, tipo, a gente acabou como se fosse com um plano de salvação. Então, assim, é uma ideia muito rica, né? A gente fazer essa viagem missionária, né? E para as crianças, eles se sentem, né? Como se eles estivessem mesmo dentro de um avião. Depois, no final, eles super tiraram fotos. Cada um pegava, acho que levaram o celular dos pais, aí estavam tirando fotos na China, em todos os cantinhos. E a gente fazia, quando pedia para eles sentar, que colocava o barulho do avião, né? Senhores passageiros, afivelem seus cintos, que a gente fazia como se fosse a turbulência. Aí tinha um professor que se tremia todinho lá no chão para fazer turbulência. Foi bem legal, bem interessante. Pois é. Então, assim, a gente faz, isso fica marcado no coração e na mente da criança para o resto da vida, gente. São coisas que marcam a nossa história, né? E do mesmo jeito que aconteceu coisas na minha vida, na sua vida, que marcaram a nossa história, né? Também marca a vida das crianças. A marca que eu tenho, eu já falei, né? Que Deus me chamou para o ministério aos 5 anos de idade. E a partir dali, que eu ouvi a história, né, dessa menina que tinha os olhos azuis, e naquele dia eu decidi que eu queria ser uma missionária. Era Deus falando ao meu coração e me chamando, né, para a obra missionária. E a partir daquele dia, todo mundo perguntava, quando eu crescesse, o que eu seria. Né? E com convicção eu afirmava, né, que eu haveria de ser, né, uma missionária. Então, assim, Deus fala com as crianças, Deus chama as crianças, né? Então, nós precisamos sermos portadores aí, né, desta missão de Deus de fazer com que as crianças, né, possam chegar aí à obra missionária. Então, a gente confecciona passaportes, convida as crianças a viagem com a gente. O bom também é a gente deixar, né, as crianças experimentarem
comidas típicas, né, de outras nações. E eu trouxe alguns recursos, né, algumas ideias aqui. A gente tem, né, aqui, só um momento. Eu trouxe o carteiro missionário, né? Esse carteiro missionário, ele tem a bolsinha. Eu tenho também um boné amarelo, né? Que eu coloco. E esse carteiro, ele vai na sala, no culto infantil, trazer notícias, né? Do que está acontecendo no mundo. Você também pode pedir a algum irmão da igreja, né, para se caracterizar de carteiro, né? Você pode dar uma história de missões e levar as crianças a escrever cartinhas para os missionários da sua igreja, né? E depois você pode tirar foto e mandar pelo Zap se ele está em outro país, né? Mas aí o carteiro vai lá para pegar as cartinhas das crianças para entregar aos missionários. Ou então o carteiro missionário, ele vem trazer notícias do que está acontecendo com as outras crianças no mundo, né? Então ele vai e ele roda o mundo, ele roda o mundo inteiro, né? E traz notícias do que está acontecendo. Ou então ele pode vir à sala para ensinar as crianças, né? Falar sobre as 3 formas, né, de fazer missões, né, que é orando, contribuindo e indo, né? Então, esse carteiro missionário, ele pode participar do culto infantil, ou ele pode participar, né, da escola bíblica dominical para ensinar e para trazer notícias de missionários, ou então para levar, né, cartinhas aí a outros missionários. E fica bem interessante, né, a gente levar as crianças a se envolverem aí com missões também. Tem uns bonecos também que a gente pode fazer. Esse daqui é um árabe, né? Ele vem para o culto de missões, por exemplo, se você vai falar sobre a Arábia, né? Então, para falar com a gente como vivem as crianças lá na Arábia, né? O que o país precisa, como é a situação do país, né? E pedindo, né, para que as crianças possam orar pelas crianças de lá. Então, ele vem trazer notícias do país dele, informações. Você pode criar um nome para ele, você pode mudar a voz, você pode fazer, né, várias coisas. E você também, se você não quiser fazer um boneco assim, o que você pode fazer? Pedir alguém para se caracterizar e vir participar do culto infantil com você, ou da escola bíblica dominical, como se fosse um árabe, um chinês, um japonês, para poder trazer, né, informações aí, né, dos países também. E também tem, dentro de missões, a gente pode contar, né, as histórias do apóstolo Paulo, né? Esse daqui é meu apóstolo Paulo, que eu fiz, né? E a gente conta a história da primeira viagem, né? Da segunda viagem, da terceira viagem missionária de Paulo, né? O meu barquinho perdeu, mas eu tenho que fazer outro barquinho aqui. Nas viagens por aí, ele sumiu. Então, as 3 viagens missionárias de Paulo. Dependendo da idade da criança, como a gente viu, a gente não vai contar tudo de uma vez, né? Então, a gente pode falar das viagens missionárias de Paulo, né? Isso aqui também serve para os juniores, né? A gente pode estar aí alcançando. Esse daqui é o meu menininho que eu amo. É o meu menininho que mora no sertão, né? E quando eu vou dar cursos em outros estados do Brasil, né? Aí a gente leva, né, o meu menininho do sertão, o Joãozinho, né, ou o Zezinho, para poder contar como é o nosso sertão. E você pode fazer um sertanejozinho que mora numa região muito idólatra, que é difícil, trazê-lo para o culto infantil, para ele contar como é
a região que ele mora, as necessidades, e levar as crianças a orar pelas crianças, pelos quilombolas, né? Aí você pode fazer índio, você pode fazer vários bonecos, né? A gente tem uma riqueza, né, de recursos que a gente pode estar fazendo para poder, né, alcançar o coração da nossa criança, né? Então, esse aqui é meu bonequinho sertanejo. Essa daqui também é uma lição sobre o mundo, né? Aquele versículo que diz que o mundo jaz no maligno, né? E a Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo, né? E a gente vai mostrar que o mundo está apodrecido pelo pecado, né? O mundo está doente, aí o pecado da corrupção, do engano, né? O pecado, né? As pessoas matam os outros, muito suicídio, aí você vai colocando coisas que fazem, né, o mundo adoecer. Aí eu fiz um bonequinho, é que quando eu fui pegar lá atrás, eu acho que caiu o meu bonequinho lá. Um menininho, e eu fiz um sal e uma lâmpada, né? E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Que há esperança para esse mundo em Jesus. Mas eu e você que precisamos brilhar e salgar esta terra com o nosso testemunho, né? Falando do amor de Cristo, né? Então, Jesus nos deu a ordem de quê? De irmos pelo mundo, né? Pregarmos o evangelho a toda a criatura. Então, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso. Então, nós precisamos cumprir, né, o mandato de Jesus, o ID de Jesus. E aí é uma lição que você pode desenvolver aí no seu culto infantil. Né? O meu mundo eu fiz com mãozinha, né? E você quiser depois mostrar, se a gente brilhar, você pode fazer. Eu fiz um mundo triste, chorando, e depois você pode mostrar que o mundo, né, se Jesus estiver nele, como ele pode ficar, né? Você pode tirar as lágrimas e mostrar, né, a salvação aí em Cristo Jesus. E eu queria, para encerrar essa parte de missões, né, contar uma historinha para vocês. Agora é uma história verídica. Ei, pessoal, eu sou Maia. Eu sou uma menina africana. Eu moro no continente africano. Eu moro num país chamado Suíça-Irlândia. Eu morava numa aldeia. Eu morava numa cabana feita de palha. Eu, minha avó e meus irmãos. A minha mãe foi embora para muito longe e deixou eu e os meus irmãos com a minha avó. E eu era uma criança muito doente, muito doente. Eu chorava de dor. No país onde eu moro, as crianças têm muita dificuldade em fazer cocô. Lá onde eu moro, muitas crianças nascem com problema no intestino. E eu nasci assim. E eu chorava de dor. Minha avó não sabia mais o que fazer comigo. Mas sabe o que aconteceu, gente? Um dia na minha cidade, no meu país, sabe o que aconteceu? Uma missionária chegou lá. Aquela mulher foi ver a minha avó. E eu estava lá tão pequenina, chorando de dor. E ela perguntou à minha avó o que eu tinha. E vovó disse que eu estava doente. Então, aquela missionária levou comida, roupas e deu à minha avó. E ela foi embora. Eu achei que nunca mais eu ia ver aquela missionária. Mas os dias se passaram e ela voltou
adotou lá na aldeia que eu morava, lá onde eu morava, e olhou para minha avó e disse: Deus me mandou aqui de volta. Eu queria saber se a senhora deixa eu adotar Maia e cuidar dela. A vovó não pensou duas vezes, porque a gente era muito, muito pobre e eu ia morrer se eu continuasse ali. Vovó me deu para aquela missionária e a missionária foi no governo, tirou toda a minha documentação e passou a ser a minha mãe. Ela me adotou, me levou para o hospital, eu fiz a cirurgia e fiquei curada. Aquela missionária me levou para os Estados Unidos, ela construiu uma casa para minha avó, para os meus irmãos, levou cama, levou comida, levou roupa novamente, e a minha avó e os meus irmãos agora vivem felizes, porque tem onde morar. E esta missionária, ela me adotou, e sabe o que aconteceu agora? Agora eu ganhei mais 3 irmãozinhos. Ela adotou 3 crianças que a mãe morreu e elas ficaram órfãs. E ela ficou com o coração compadecido, né, de amor por aquelas crianças. E ela adotou aquelas crianças. E assim, eu tenho feito missões junto com ela. A gente viaja, vai para algumas aldeias, a gente vai para muitos lugares, e essa missionária construiu uma escola no meu país, essa missionária conseguiu recursos para construir esta escola, onde muitas crianças hoje podem se alimentar, podem aprender as verdades de Jesus. E eu agora estou muito, muito feliz. E quando crescer, eu quero também continuar falando do amor de Jesus e continuar sendo uma missionária. Gente, essa história é de uma criança que a minha prima adotou. Ela morava nos Estados Unidos e ela trabalha com a Missão Kairos, né? E ela adotou Maia, né? Maia estava, né? Aí a morte era o seu fim, né? Por causa da enfermidade que ela tinha, né? E muitas crianças lá morrem também por isso. Então, a minha prima marcou a vida dessa criança, né? Está agora marcando a vida de mais 3 crianças e de muitas outras, né? Falando do amor de Deus, né? Ela ouviu o chamado de Deus, entregou o seu coração, né, ao Senhor e a sua vida ao ministério, deixou uma vida de conforto para trás e Deus a levou para morar nos Estados Unidos por muitos anos, e ali ela teve a oportunidade de conhecer, né, muitas pessoas, e essas pessoas têm investido hoje no ministério dela e na obra missionária. Ela está ali naquele país e ela já construiu muitas casas, né, para muitas pessoas que viviam numa situação de miséria total. Não era só de pobreza, não, era de miséria total, né? Mas ela tem sido usada por Deus para marcar esta geração, para marcar vidas, né? E Deus me chamou e te chamou também, né? Como sal da terra e luz do mundo que nós somos, né? Como educadoras, educadores que nós somos cristãos. Deus nos chamou para marcar vidas, né? De repente, Deus te chamou para marcar a vida de crianças, de jovens, de adolescentes, dos adultos, dos idosos, né? Deus tem dado a cada um dons e talentos, né? E que você possa, nesse tempo, nesta geração, né, estar envolvendo a sua vida e fazendo a diferença na vida de alguém, né? Que você possa olhar para os céus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que nós possamos, né, a cada dia, a gente abrir o nosso coração e ampliarmos a nossa visão, né, e olharmos para as coisas na perspectiva de Deus,
né? Porque se nós olharmos na perspectiva dos homens, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar. Se a gente ficar pensando, né, no nosso cansaço físico, né, pensando em tudo que a gente quer e deseja para essa vida, a gente não consegue fazer nenhum recurso, né? Para fazer um recurso desse, muitas vezes, todo mundo aqui em casa estava dormindo e eu estava lá de madrugada, no quartinho, recortando. Por quê? Porque o Senhor me chamou para investir a minha vida no preparo de professores, né, de educadores cristãos. Então, eu preciso sair do comodismo e fazer alguma coisa, né? Então, que você também possa, né, estar investindo a sua vida e fazer, né, com excelência, com amor, com dedicação, né, para o reino, para a obra, né? Porque, olha, se nós conseguirmos implantar a visão missionária, se conseguirmos implantar os valores do céu no coração das nossas crianças, nós teremos adultos, né, que não serão levados pelo vento, né, por vento de qualquer doutrina, pessoas maduras, pessoas que vão estar aí continuando o projeto de Deus no alcance do mundo perdido. Então, Deus conta comigo, educadora cristã, Deus conta com você, educador cristão, para poder estar investindo a sua vida no reino e na obra missionária. Amém? E eu não poderia deixar encerrar por aqui sem a gente tratar de um assunto que é bem urgente, né? A inclusão infantil. Né? Qual é o seu ponto de vista se você compartilhasse alguma coisa comigo agora? Sobre essa inclusão, você acha que é fácil, é difícil, é necessário, é urgente? Né? O que você pensa? É difícil, não é fácil, não. Principalmente quando a igreja ela é pequena. Eu digo isso porque eu tenho 2 autistas. Um não está mais com a gente, está em outra congregação, mas o que a gente tem é como se os pais não aceitassem muito bem o diagnóstico dele e não quisessem dar a medicação que às vezes uma criança autista necessita, né? E semana passada, semana retrasada, eu tive um acontecimento que eu tive que descer para a salinha, que tinha uma criança que estava com preconceito com ele. Então, ele é autista, só que ele ainda abraça, sabe? Ele abraça, ele verbaliza sentimento, mas o autismo dele já foi detectado, né? Tanto que quando eu entrei no Ministério Infantil, eu pedi para uma psicopedagoga vir falar com os professores, conversar a respeito, que a gente podia trabalhar com ele, enfim, a melhor metodologia. E semana passada teve uma menina que foi muito preconceituosa com ele, muito preconceituosa, não queria chegar perto, disse que não queria ficar na sala com ele. Então, realmente é difícil a gente estar lidando com essas situações que são atípicas do nosso dia a dia. E se a gente não tiver um jogo de cintura, fica pais chateados de uma parte e da outra também. Com certeza. Alguém mais quer falar o que você pensa sobre isso? Se você acha necessário, se é pertinente. Cadê meus universitários? Os universitários, né? Não sou eu, é Giovanni. Giovanni, um menino aí, são universitários. Eu estou com a câmera desligada porque hoje eu estou muito mal. Aí, para não estar aqui gemendo, aí eu desliguei a câmera. Mas, assim, é algo assim que a igreja em si, ela precisa muito trabalhar essa questão da inclusão, né? A gente vê muito preconceito, até mesmo no meio dos irmãos, né? Das famílias. Às vezes, a própria família não aceita, né? Já começa por aí. Tem famílias que já não aceitam. Não, meu filho não tem problema, não, ele é normal. Então, você já tem que começar a trabalhar nisso, né?
Eu acompanhei uma mãe que ela não aceitava, achava que o menino era... E aí eu comecei a conversar com ela, dizer, olha, faça o seguinte, passe com ele na psicóloga, ela vai fazer uma avaliação, ela vai identificar se ele é hiperativo, se ele é autista, se ele, né? Se ele tem alguma síndrome. Então, assim, é bom, porque aí, pelo menos você identificando, você vai saber lidar com ele. Ele é bem agitado, ele. Porque o autismo ele tem várias vertentes, né? Tem o grau leve, o grau moderado, né? E o nível mais grave, que é o agressivo, né? Então, a gente, como igreja, a gente tem que estar ambientalizado com esse tipo de coisa, né? E quando se tem uma igreja que tem estrutura, é importantíssimo que o pessoal psicopedagogo, né, acompanhe essas crianças que fazem parte da igreja, pelo menos nesses momentos de orientação, né, dos professores de EBD e tal. Mas quando a igreja aqui não tem estrutura, como no caso da nossa, eu tenho amigas minhas que são psicopedagogas, então eu sempre procuro estar pedindo orientação de como lidar, né, de como está atuando, passando esse conteúdo, porque aparece na igreja. A gente tem um projeto de escola bíblica comunitária, que é para as crianças ao sábado, e aí aparece todos os tipos de criança, né? Cada uma com a sua particularidade. E aí a gente precisa desse apoio, né? E buscar essas informações. Com certeza. Uma coisa que eu fiz essa família, como não aceitava, né, a mãe não aceitava muito bem, só que os irmãos dessa criança, já diziam à mãe que ele era, né? E aqui eu tinha notado também outra criança autista que os pais também não aceitavam, que é a que não está mais com a gente, né? Não aceitava. E tinha notado o comportamento meio estranho, muito agitado de outra criança. E aí eu chamei um domingo pela manhã, acho que foi de ceia, não me recordo muito bem, que tinha muita criança para essa psicopedagoga ir. E ela ficou na sala, né? Ela ficou revezando nas duas salas. E aí ela me trouxe um aparente diagnóstico de outras crianças também que tinha, né? E foi bom porque depois a gente marcou uma reunião com os pais, sentou os pais dessas crianças que ela tinha avaliado, e foi a partir daí que o outro, que não está mais com a gente, recebeu o diagnóstico, né? A mãe chorou muito nesse dia, porque, querendo ou não, ela estava sem querer acreditar que o filho dela tinha. E hoje a criança super se desenvolveu, né? Faz acompanhamento com 3 especialistas diferentes. E hoje, quando ele vai na igreja, que está em congregação, você vê a diferença na criança. Ele já vai com as outras pessoas, ele já dá os bracinhos, antes ele não dava, ele não ia com ninguém, ele não olhava na cara de ninguém, era um autismo bem severo, assim. A gente percebe a diferença. E foi bom que a outra criança que era hiperativa, que a gente não desconfiava, a mãe também levou para fazer acompanhamento. Que bênção. A questão dos pais receberem um diagnóstico é muito triste, né? Porque muitas vezes, ao invés, né, a repulsa ainda é grande, né? O preconceito ainda é grande. Porque as pessoas pensam, meu filho é autista, meu filho é retardado, né? Meu filho é doido, meu filho é isso. Mas não é isso, né? A verdade não é esta. Né? Vamos definir alguns termos. Exclusão, né? Significa deixar de lado, fingir que algo não existe. Segregação significa separar as pessoas num só lugar e deixá-las por último. Isso aqui era o que se fazia muito, né? Integração, as pessoas com deficiência, né, têm de se adequar à sociedade e às suas regras. A inclusão, aceitar as diferenças, valorizar cada pessoa, conviver dentro da diversidade humana, né, o ato de igualdade aí entre, né, os diferentes. A inclusão, ela vai garantir, né, a todos, né, um ensino, uma educação, um lazer, né, tudo aí que envolve, né, o aprendizado dessa criança, né, e o fato de não excluí-la de nada, né, no ambiente em que ela está inserido.
né? A inclusão vai visar, né, a igualdade, vai valorizar diferenças, né, considerando as diversidades sociais, culturais, intelectuais, físicas e sensoriais aí das pessoas, né? A inclusão vai garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, né, sem exceção. E existem duas palavras que hoje, né, são muito usadas, né, para identificar as crianças, né, as crianças típicas e as crianças atípicas. As crianças típicas, né, são aquelas, entre aspas, né, normais, que têm, né, uma condição de aprendizagem, né, mais adequada, sem quase, né, deficiência nenhuma, né? Então, elas possuem necessidades, tanto as crianças típicas ou atípicas, elas possuem necessidades espirituais, né, que precisam ser cultivadas e regadas, né? Por quem? Pelos pais, né, e pelos educadores cristãos. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Né? Então, essas crianças também atípicas, né, elas podem aprender sobre Deus, elas aprendem sobre tantas outras coisas, né? Elas também têm a eternidade, o desejo profundo no seu coração. Muitas vezes elas não sabem expressar, né? Eu parti para fazer o curso, né? Eu já falei, não sei se nessa turma, de neuropsicopedagogia, por quê? Porque eu fui numa palestra na APAE, e quando eu cheguei lá, o filho de uma médica, ele tem autismo no nível 3, né? Que é um autismo severo, e ela dando, né, o depoimento dela, ela descobriu quando ele era bebê, então desde lá ele faz terapia até hoje. Hoje, né, ele já tem ele tem um amigo que ele gosta, né, mas esse amigo o tem ajudado a sair, a estar se relacionando com outras pessoas. Mas ela disse uma coisa que me impactou. Ela disse: o meu filho aprendeu a rezar. Ela é católica. O meu filho aprendeu a rezar. Ele vai para a igreja, né? E lá ele reza. Aí, naquela hora, eu disse: meu Deus, e as nossas crianças? Porque até então, gente, o autismo não era alguma coisa disseminada, bem falada, né? A gente sabia aí, aqui e ali, né? Síndrome de Asperger, né? E um monte de coisa aí, até chegar ao autismo, né? Essa nomenclatura, autismo. E hoje em dia não se chama uma criança com deficiência ou com transtorno de criança especial, não. Essa nomenclatura já foi abolida, né, pelo CID. Então, a gente diz criança com autismo, né, criança com deficiência. Então, não se chama mais criança especial, viu? Então, tendo como base o amor, né, que é de fundamental importância, né, para o ministério cristão e para o ministério infantil muito mais, né, esse amor precisa ser dobrado, duplicado. Nós precisamos cuidar constantemente para que essas crianças, né, não só autistas, tá, gente? Crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, né, com outras síndromes, né? Tem tantas outras síndromes aí, né? Crianças com problemas psicológicos, neurológicos, né? Com TDAH também, com dislexia, e tantos outros transtornos, né? Essas crianças precisam ser acolhidas por nós, né? E a gente precisa trabalhar nas outras crianças, nas crianças, né, chamadas típicas, né? Isso aí que a Alice disse, a aceitação, né, da presença das crianças atípicas no ambiente. Então, tudo isso precisa ser conversado, ser trabalhado, né? Então, nós precisamos cuidar constantemente dessas crianças para que elas não se sintam excluídas, mas que elas se sintam, né, parte do grupo. E essa conscientização, ela precisa ser feita com toda a igreja, né? A gente precisa levar profissionais,
né? Já que o autismo tem se alastrado muito, né? Assim, a gente tem visto tantos e tantos e tantos casos, né, de crianças autistas. Então, a gente precisa levar palestras para a igreja, preparar os nossos professores com cursos, né? E com confecção de materiais para essas crianças, porque elas aprendem de forma diferente. As crianças, elas são amadas por Jesus com autismo, sem autismo, com síndrome de Down, sem síndrome de Down, com síndrome de Williams, com retardo mental, né? Elas são crianças amadas por Jesus, e delas é o reino dos céus, né? A Bíblia diz isso. E nós vamos excluí-las? Jamais. Nós precisamos incluí-las, né, no nosso departamento infantil, na nossa igreja. Aqui a gente está tratando de crianças, mas existem adolescentes autistas, jovens autistas, existem adultos autistas, e eles também precisam ser incluídos, né? Porque nós temos na sala dos adolescentes, adolescentes autistas, adultos autistas, né? Que precisam ser incluídos. Missionário, deixa eu tirar uma dúvida. Esse menino que a gente tem na igreja, né? Essa criança, eu percebo que ele rende mais na hora da lição ou da atividade. Se eu retiro ele da sala e fico com ele sozinha, ele rende mais, ele presta mais atenção do que quando eu deixo ele lá na sala com as outras crianças. Ele fica muito disperso. É errado fazer isso, tipo, deixar ele só a parte ali da oração, os louvores, né, que tem no iniciozinho, e quando começar a lição, a gente retirar ele, ou isso não é muito correto fazer, por causa da inclusão? Eu acho, com certeza ele vai render mais, porque o autista, ele tem dificuldade de relacionamento interpessoal, e ele aprende mais sozinho. Mas eu deixaria ele dentro da sala com as outras crianças na hora da história e na hora da atividade, entendeu? Você poderia levá-lo ou ir para o cantinho dentro da própria sala, porque ele se desliga, com certeza. Muitas vezes eles vão acabar se desligando disso. Ou levá-lo para um cantinho, se não está muito barulho, né? E dar atividade para ele com velcro ou sozinho, ou eu retiraria na hora da atividade, entendeu? E não na hora da história. Eu deixaria ele na história, junto com as outras crianças, porque se você tem recurso didático, assim, visual, né, mesmo ele disperso, ele parece que não está prestando atenção, né, muitas vezes, e às vezes não está, né, mas eu não tiraria ele na hora da história, não. Eu deixaria ele lá e depois daria um jeitinho de trabalhar com ele sozinho, entendeu? Nós precisamos. E também a gente pode usar recursos e colocá-lo na frente. Você pode colocar ele na frente de todo mundo, não deixá-lo só lá no final. Diga, Gildo. Para Alice, em relação à questão da criança que pode não estar prestando atenção, ficar dispersa, eu tenho um testemunho aqui em casa que o meu, ele tem 8 anos, e com 3, a gente recebeu o diagnóstico de um psicólogo que ele tem TDAH e bem forte. E ele falou que isso ia afetar a vida dele por um bom tempo, e nos próximos 3 anos, que é o que a gente está vivendo agora com ele, a gente ia sentir isso com bem mais força, porque esse é o tempo que o problema ia atacar com mais força, até principalmente na escola. Mas, só pelo que você falou, que a professora completou, em relação à percepção, por mais que a gente ache que eles não estão percebendo, esse meu aqui, você pode estar falando de 10 assuntos e achar que ele não está prestando atenção em nenhum. Depois você para e pergunta um desses assuntos e ele fala direitinho aquilo ali, mesmo você não achando que ele não está percebendo aquilo. Mas eles percebem, eles têm uma percepção que é algo que a gente não tem nem como explicar.
Pois é, o autista não gosta muito de toque, entende? Então, assim, a gente precisa, tipo, quando a gente compra uma terra, a gente vai analisar a terra, né? Então, o autista você precisa analisar, ver se ele gosta de toque, se ele não gosta de toque, se ele gosta que canta, se ele não gosta que canta, né? Então, tudo isso a gente, porque cada um é diferente do outro, ainda tem essa diversidade de sintomas, de atitudes dentro de comportamento, né, dentro do autismo. Então, a gente precisa preparar nossos professores para isso, né? O bom seria que as nossas professoras pudessem fazer cursos assim, né, para investir a vida na igreja também, né? Então, nós precisamos, eu coloquei aqui os autistas porque a demanda é maior dentro da igreja hoje, né? O olhar diferenciado da igreja vai de encontro ao trabalho de inclusão aí do autista. Né? É importante ressaltar o desafio em transformar o abstrato em forma concreta, né? Ou seja, histórias bíblicas, né? Transformá-las aí de maneira concreta, porque é dessa maneira que o autista enxerga a linguagem traduzida em imagens. É importante abordar a palavra de Deus de forma inclusiva, adaptar as lições, né? Porque só assim nós vamos ter um olhar especial. Por exemplo, deixa eu pegar o material aqui. A história da criação, né? O autista, a gente trabalha muito com pranchas também. Então, é porque aqui eu já perdi nas minhas viagens, aí sumiu algumas partes, né? Aí você faz uma prancha, né? A história da criação, e aqui estava o versículo, né? No princípio criou Deus, né? Aí o que Deus criou no primeiro dia? Aí você não deixa tudo colado aqui, você vai colando. Eu deixei colado só para vocês verem. Então, você vai colando. No primeiro dia, Deus criou isso. E depois, você deixa a própria criança colar. Você tira tudo e diz a ela, no primeiro dia, Deus criou o quê? Aí, ela vai colando. Entendeu? Então, a gente trabalha muito com velcro, trabalha muito assim com essas... Ai, sumiu o nome agora. O que eu achei que eu nunca tinha visto em criança nenhuma autista é que ele não gosta de cola. Ele não cola, ele tem nojo da textura da cola. Quando a gente vai fazer alguma colagem, ele pede para alguém colar, porque ele diz, é nojento, ele não gosta de cola de jeito nenhum. Então, é algo dele, né? Porque eu estou trabalhando com vários autistas e tem uns que aceitam cola. Por exemplo, tem um que aprendeu o alfabeto, eu cantando. Aí o outro já diz, não canta não, que canta. Então, a gente tem que pegar todos esses detalhes. É na prática, é com o tempo, né? Então, a gente precisa preparar nossas professoras, nosso departamento. Né? É importante a gente estar em contato com a família, saber qual é o foco daquele autista, porque o autista tem um foco, tem uns que gostam do sistema solar, outros gostam de dinossauro, outros gostam de carro, gostam de massinha, porque quando a criança fica agitada, você pode introduzir aquilo que é o foco dela para acalmar, entendeu? Por exemplo, se ela se agita e a massinha é o foco dela, a massinha vai acalmá-la, entendeu? Então, a gente precisa de... O dele é chave. A gente precisa... Oi? O dele. Chave. Eu sei chave. Que... lá na PAI ele fica atrás de chave o tempo todo. Então, gente, olha, por exemplo, a gente vai falar sobre a lição Deus me fez, né, para o autista. Né? Então, Deus fez o quê? Deus fez o meu corpinho, né? Aí, é porque aqui perdeu o velcro.
do bichinho, sumiu. Então, Deus fez o quê? O meu rostinho, o meu cabelinho, aí vai colando. Aí Deus fez o quê? Deus fez, né? Eu sou um menino, o menino usa bermuda, calça, né? Deus fez o meu pezinho. Aí a gente vai colando e preenchendo o que Deus fez, né? E a gente também põe a criança para fazer. Então, esse material aqui é material que a gente trabalha com autista, entendeu? E tanto colar e descolar, às vezes a gente tem que estar refazendo, né? Por exemplo, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? Então, você vai perguntando para a criança, falar palavras feias agrada a Deus? Não, né? Aí você vai ministrando ao coração dele, né? Aí você vai, o que agrada a Deus, né? O que não agrada a Deus, aí você vai tirando daqui, né? Honrar o papai e a mamãe, obedecer o papai e a mamãe, agrada a Deus. Sim, aí você vai colocando, dando à criança para ela estar colando aquilo. Bater agrada a Deus? Não, bater no coleguinha. Então, assim, são materiais assim que a gente pode usar aí, né, nas nossas lições, no nosso contato. O ideal que às vezes a gente não consegue, que tenha a professora e a cuidadora, né, daquela criança autista, para estar atendendo todas as suas necessidades e fazendo esse trabalho. Né? Então, o que é o autismo? O autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico da criança, né, que vai gerar aí alterações na comunicação. Né? Um dos grandes problemas do autismo é esse, a relação interpessoal, o contato visual, e nós podemos ajudar essa criança, né, na escola dominical, no culto infantil, a ter esse contato visual com as histórias, né, levando a olhar para a gente, né, e mudanças no comportamento sendo geralmente identificado aí entre os 12, né, e 24 meses. O autismo não é uma doença, né, ele é um transtorno, e esse transtorno vai estar presente na vida da pessoa a vida toda, enquanto ela viver na face da Terra. O que vai acontecer? A gente pode, com as terapias, dar uma qualidade de vida melhor, né, a essa pessoa, mas não resolve, né, o problema por completo. Pessoas com autismo podem apresentar algumas características específicas: pouco contato visual, dificuldade para falar ou expressar ideias e sentimentos, ficam desconfortáveis em situações sociais, além de poderem apresentar ecolalias, né? Ecolalias por exemplo, aquela criança que você pergunta assim, quem morreu você conta a história, aí você pergunta, quem morreu na cruz? Aí ela vai e diz, quem morreu na cruz? Ela não te responde, ela está sempre repetindo aquilo que você está falando. Então, com essa criança, você deve fazer a pergunta já dando a resposta. Tipo assim, quem morreu na cruz por Joãozinho? Foi Jesus. Porque aí ela vai responder o quê? Foi Jesus, entendeu? Se você quer perguntar a essa criança, você vai distribuir um lanche. Joãozinho quer lanche? Ele vai dizer, Joãozinho quer lanche? Ele não vai te responder. Aí você vai dizer, Joãozinho quer lanche, banana? Entende? Aí ele vai responder banana. Joãozinho quer comer banana? Então, ele já vai te responder banana. Então, a gente precisa estar ligado nessas coisas também. Conhecer essas coisas para a gente poder estar desenvolvendo um bom trabalho. Eles vão ter comportamentos repetitivos, né, que são as estereotipias, como, né, bater as mãos ou ficar balançando a cabeça para frente e para trás. E quando uma criança autista se desorganizar dentro da sala de aula, você não deve tocar nela, abraçá-la, você deve esperar ela se reorganizar sozinha. Às vezes ela vai ficar pulando, balançando,
né? A gente só deve intervir quando a criança está se machucando, né? Mas, fora disso, você deve deixá-la reorganizar-se sozinha. Porque quando ela começa a balançar o corpo demais, ou bater as mãos, ou pular, é porque alguma coisa, né, saiu fora do controle, ela se desorganizou. Os sinais e sintomas do autismo, né? Dificuldade na interação social, a gente já falou, expressão facial, contato visual, né? Prejuízo na comunicação, às vezes fala embolado, né? E eles não entendem a linguagem de humor ou sarcasmo, né? Eles não conhecem você dizer assim, fulano não vai fazer isso nem que a vaca tussa. Se você disser isso, ele vai estar imaginando o quê? Que a vaca está tossindo. Eles entendem tudo, né, de forma aí, bem rígida e bem no pé da letra, né? Alterações comportamentais, né? Eles não sabem brincar de forma funcional, né? Eles brincam enfileirando, eles brincam colocando, né, um em cima do outro, né? Eles não têm aquele brincar, o carrinho, né, brinca, anda na pista. Não, eles só enfileiram as coisas, né? Comportamentos repetitivos, né, a gente já falou. Então, apesar, né, dos desafios, as pessoas com autismo, elas também podem apresentar muitas qualidades, né? Como conseguir se lembrar por muito tempo de detalhes, acontecimentos, ter facilidade para aprender a ler e ter boas habilidades com músicas, números, né, e artes aí, por exemplo. Né? E é muito importante eu e você, como educador, apoiarmos as famílias, né, que têm crianças com TEA, transtorno aí do espectro, né, autista. Ou qualquer outro tipo de transtorno, essas pessoas precisam de ajuda psicológica, muitas vezes financeira, e precisa do acolhimento da igreja. Porque quando uma criança autista se desorganiza dentro da igreja, todo mundo acha que é pirraça, né? Mas muitas vezes não é. Algumas vezes também. Agora, o autista, ele precisa de limite, tá, gente? A gente não vai deixar fazer tudo o que quer. A gente tem que aprender também a dizer não pode, não dá, não é assim, né? Eles precisam de limites, não é porque ele é autista que você vai deixar ele virar sua sala de cabeça para baixo, né? Eles precisam de limite, de dizer não. Agora, quando você vai dizer não a um autista, abaixe-se na altura dele, olhe nos olhos dele, segura aqui assim, ó, no cotovelo, né? Sem machucar, segura e olha e diga, não pode, não faça, entende? Para que ele possa entender você. Já como ele não tem contato visual, então você precisa se abaixar na altura dele para poder, de forma assim, não grosseira, mas firme, dizer a ele, se morde, segura aqui no bracinho, no cotovelo, fica longe dele e diz, não pode morder. Morder, não. Não adianta você falar uma frase bem grande com ele, que ele não vai entender nada. Diga, morder, não. Não pode morder ou morder, não. Então, a gente precisa também colocar limites, né? E dizer que ele não pode fazer as coisas, né? Então, nós precisamos dar aos nossos professores um treinamento adequado para cuidar e ministrar as verdades do Evangelho ao coração dessas crianças, né? E nós precisamos conhecer ferramentas que vão auxiliar aí, né? O desenvolvimento do nosso trabalho. Então, nós vamos usar uma linguagem concreta e recursos visuais. Conceitos abstratos são difíceis para as crianças que têm transtorno, seja o autismo, seja a síndrome de Down, o retardo mental, ou qualquer outra síndrome. É muito difícil entender conceitos abstratos, né? E a criança com autismo, pior ainda, né? Embora a Bíblia esteja cheia de ideias abstratas, né, é importante criar formas de adaptar a linguagem, né? Por exemplo, você vai falar do pecado, um coração sujo.
Você pode pegar um pouco de lama e sujar um coração e dizer que você vai falar, confessar o seu pecado, que você fez de errado, o seu coração fica limpo, né? Então, a gente pode, né, dramatizar, né, contar histórias com recursos visuais, eles vão entender. Eles adoram recursos visuais. Né? Aqui eu estava montando, junto com minha amiga, uma Bíblia. A gente está montando, né, um recurso, né, a criação, né, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Aí aqui, quarto, quinto, sexto dia, né? E a gente está colocando a história de Adão e Eva, tudo aqui, ó. E outra coisa, para o autista, tudo tem que ser plastificado, tá, gente? Porque senão ele rasga se ele tiver um autismo mais severo, ele rasga tudo, viu? Então, aí a gente está montando as histórias para a gente poder estar contando individualmente aí, né, para as crianças. Caim e Abel, né? Então, são recursos que a gente pode montar. Tá joia? Aí eu trouxe aqui para vocês, né, essa inclusão, essa necessidade da gente estar voltado aí, né, ao autismo, porque tem muitas, né, igrejas, né, que tem muitas crianças autistas. Mesmo que a sua igreja seja pequena, você vai ter que saber alguma coisa, porque você vai ter que ajudar, né? Você vai ter que sair do comodismo e ajudar essas crianças. Eu espero que essa parte aí do Ministério Infantil, né, tenha sido útil para você, para a sua vida. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Aqui também tem um livrinho que a gente pode usar, né? Não só com crianças autistas, né? Mas na igreja. Esses livrinhos assim, ó, são ótimos. Né? Deus fez o meu olhinho. Aí, para a criança autista, você coloca velcro para ela colar o olhinho, entendeu? A minha boquinha. Aí você vai, a minha boquinha, né? Deus fez o meu nariz. Aí a diferença é que para a criança autista a gente coloca o velcro para poder ir colando, né? E a gente pode colocar, põe a mão no nariz, né? E usar coisas concretas. Amém? A gente vai parar por aqui hoje, tá joia? E na próxima semana a gente vai conversar sobre adolescentes, né, sobre jovens. Nós vamos estar aí conversando um pouquinho sobre essa turminha aí abençoada, né, de jovens e adolescentes. Então, ninguém tem dúvida, ninguém quer falar nada, tá todo mundo 10? Gente, vocês são muito caladinhos. Jesus! Não, senhora, porque quando a aula é esclarecedora, não tem nem o que falar. Vocês são muito caladinhos, olha. Mas tá bom. A gente tem que respeitar as diferenças, né? Dos nossos alunos. Mas, assim, o meu desejo, né, é que quem tem aí o ministério, né, nessa área infantil, você desenvolva, né, com afinco, com dedicação. E você que é obreiro aí, né, os homens, pode dizer, eu não tenho, mas eu espero que essa matéria tenha aberto os seus olhos para que você possa ter uma igreja que invista aí na obra missionária na vida dessas crianças, invista no Ministério Infantil, né? Porque, assim, as crianças são como, né, um vaso vazio, a gente vai começar a encher dos valores de Deus, dos valores eternos, dos princípios divinos, né? Então, aí você que é obreiro, né, que é obreira, que é missionária, que é pastora, invista aí na sua igreja, invista aí, né, nesse ministério abençoado. Amém? Professora? Oi. Pois é, eu vou falar de novo. Fala. A senhora acha que todo mundo está caladinho, porque
tem alguma dúvida, mas não, suas aulas são ótimas, professora. E só para acrescentar, depois dessa aula, a outra foi esclarecedora, e depois dessa de hoje, eu vou sentar e conversar com a professora daqui, das crianças, porque eu quero repassar um bocado disso que eu estou aprendendo aqui para ela, porque eu creio que vai ajudar muito, muito, muito. Até porque eu tenho um rapazinho também que está lá, e eu quero que ele desfrute dessas coisas também. Amém, amém. Às vezes, né, como você disse, o seu filho com TDAH, né, ele também precisa de um olhar diferente, ele precisa de um ensino diferenciado, né, porque ele aprende de uma forma diferente, né? Todas as pessoas aprendem, né? A diferença está no tempo da aprendizagem, na forma da aprendizagem, mas todos aprendem alguma coisa. Eu estou fazendo terapia com uma criança com retardo mental, né? E é tão lindo você ver a conquista na vida dessa criança, ela aprender a cor, né? E não esquecer que aquela cor é amarela, aquela cor é azul, né? Isso já faz diferença, né? Então, ainda mais na escola bíblica dominical, no culto infantil, né? A gente pode estar abençoando aí crianças, né? Então, que Deus abençoe vocês. Deixa eu interromper